possível aplicar o princípio da insignificância aos reincidentes? Ficou na dúvida? Então vem aqui que nesse vídeo eu vou contar para você. Vamos responder então a nossa indagação se seria possível ou não aplicar o princípio da insignificância aos reincidentes. Mas antes, a gente precisa um pouquinho aqui conceituar o que vem a ser esse princípio da insignificância. E de uma forma bem singela, a gente pode dizer que a insignificância ela vai retirar a tipicidade material da conduta praticada. Mas o que significa isso? Significa afirmar que determinadas condutas são consideradas irrisórias. Por que elas são consideradas irrisórias? Porque elas afetaram de forma insignificante aquele chamado bem jurídico tutelado pela norma penal. Repare que aqui a gente tem um princípio que foi, vamos dizer assim, originado lá em 1964 e de forma bem abstrata. Até por isso que há uma certa resistência na sua aplicação. O fato é que a doutrina abraçou a aplicação do princípio da insignificância e tal aplicação chegou até o STF. E aí o STF teve que se debruçar sobre o tema e colocou para a gente 4 requisitos para tentar balizar o que vem a ser a aplicação do princípio da insignificância. Primeiro, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade de lesão jurídica provocada. Analisando esses 4 requisitos do STF, ainda surge uma certa dúvida quanto à aplicação prática do princípio da insignificância. E aí a gente traz, então, situações concretas que nos auxiliam a visualizar melhor como é que se dá a aplicação desse princípio. E eu trago o exemplo aqui do crime de furto. Para o crime de furto, já é totalmente pacificado a possibilidade de se ter a insignificância da conduta. Repare que eu falei em crime de furto, mas é possível você também aplicar esse mesmo pensamento a outros crimes patrimoniais, desde que eles não tenham sido praticados com violência nem grave ameaça, porque tais elementares afastam por completo a aplicação do princípio da insignificância. Outro ponto essencial para que a gente possa vislumbrar a possibilidade de aplicarmos o princípio da insignificância vem a ser quanto ao valor da coisa subtraída, já que a gente está falando do crime de furto. Nesse sentido, os tribunais entendem que o valor não pode ultrapassar 10% do salário mínimo vigente à época da conduta. Repare que aqui é o salário que estava no momento em que se foi praticada a conduta, perfeito? Então a gente tem esse patamar de 10%. Analisados então esses requisitos, a gente traz a nossa pergunta central. Será que é possível então estender a insignificância aos reincidentes? E nesse sentido, o STJ se pronunciou de uma forma, vamos dizer assim, bem especial. No primeiro momento, ele afirma para a gente o seguinte, olha, não é possível aplicar o princípio da insignificância à reincidência. Aí a gente até compreende o porquê, então, dessa circunstância agravante ser um fator impeditivo do princípio. No entanto, o próprio STJ, e aí seguindo também o informativo 793 do STF, fala, em contraponto, o seguinte: não é possível, em regra, a insignificância aos reincidentes, mas, porém, contudo, torna-se possível, sim, a sua aplicação, desde que seja uma medida socialmente recomendável. E aí fica a dúvida, né? O que seria essa medida socialmente recomendável? E o STJ nos responde: essa medida vai ser socialmente recomendável se for feita uma análise concreta da situação. Então, o juiz, diante da análise, diante dos informativos, diante dos elementos probatórios,
ele vai ter que decidir se de fato, apesar do acusado ter tido a agravante da reincidência, se de fato vai ser possível ou não a aplicação do princípio da insignificância. Então, para a gente finalizar e ter a resposta de forma mais objetiva à indagação central desse vídeo, a nossa resposta tem que ser no sentido de que, a princípio, não é possível a insignificância aos reincidentes. No entanto, diante de uma análise concreta, torna-se possível esta aplicação, desde que tenha sido respeitado aquele valor de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Espero que esse vídeo tenha sido útil nessa sua caminhada e jornada acadêmica. Se o foi, não se esqueça aí de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso canal. Até mais!